reforma. Congressos. Me preocupa muito. Bastidores do Poder. Está no ar o Bastidores do Poder. Nós vamos comentar o que é notícia no mundo da política e também vamos tentar dar pitacos no que vai acontecer na próxima semana. E hoje quem está aqui do meu lado é Dona Zezé de Lima, gente que se recuperou da Covid e está aqui linda e maravilhosa. Bom dia, Zezé. De cabelo curto, com a voz falhando, mas muito bom dia para vocês. Bom, e o Bastidores do Poder sempre traz um entrevistado e nesta semana nós temos o prazer de receber o reitor da Unicamp, o Antônio José de Almeida Meirelles, mas ele disse assim, por favor, me chame de Tom Zé para eu não perder a minha identidade. Bom dia, muito bem-vindo ao programa. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Rose, e com você, Zezé. Obrigada, reitor. Zezé. Bom, a gente está sob o impacto aqui da decisão do governo federal é do governo federal, mas na verdade foi via Congresso ali, de reduzir o ICMS sobre combustíveis. E nessa semana agora, o governador de São Paulo, atendendo a essa demanda aí, que já é uma lei, virou uma lei, reduziu de 25% para 18% o ICMS da gasolina, da energia e das telecomunicações. E aí a gente sempre, como Unicamp, USP e Unesp, são abastecidas pelo ICMS, a gente fica, meu Deus, será que vai prejudicar demais a Unicamp? Eu penso nas outras também, mas basicamente a Unicamp. A avaliação do CRUESP é que para as 3 universidades vai ser uma queda em torno de 1 bilhão ao longo de um ano, né, se a gente computar um ano, como a gente tem 6 meses, seria 500 milhões, divididos mais ou menos em metade para a USP e quase um pouco menos que o restante para a Unicamp e a Unesp um pouco acima. Isso, no caso da Unicamp, representa uma folha de pagamento, uma perda em torno de 240 milhões ao longo de um ano, 120 ao longo de 6 meses, que seria o impacto imediato nesse próximo segundo semestre. Então, terá um impacto, mas a situação das universidades hoje é um pouco melhor, a arrecadação subiu, e isso teve um impacto de melhorar os recursos a qual a gente tem acesso. Então, é uma situação difícil, reduz um pouco as nossas ambições, vamos dizer assim, mas não é uma situação tão difícil. Então, eu manteria um certo otimismo aí. A gente viu, bom, esse ano aqui nós vimos um reajuste de 20% para os professores e funcionários, né? Vimos também no ticket de alimentação, teve um aumento substantivo, aí, coisa de 40%, é isso, né? Mais 30% nessa 30% faixa. Por aí. E no que mais houve incremento assim, financeiro, incentivo para o pessoal da Unicamp? Assim, só para talvez contextualizar, né? Nós ficamos 3 anos sem reajustes, 3 anos aproximadamente, um pouco menos, sem nenhuma promoção internamente a Unicamp, e 3 anos sem reajuste do Vale Alimentação. Então, foram substanciais essas melhorias, vamos dizer, para a comunidade, mas aproximadamente após 3 anos de congelamento da situação, né? O que nós estamos fazendo adicionalmente? Nós perdemos muito funcionários e docentes. Mais ou menos nesse período a gente perdeu algo próximo de 500 aí, docentes, mais do que 1.000 funcionários, né? Isso de 2016 para cá, estou pegando um pouco o início da crise. Mas isso por conta de aposentadoria? De aposentadoria. Ou são servidores que foram convidados para trabalhar em outros lugares? Porque o professor, ele é mais fácil para ele sair. Servidor eu acho mais difícil, né? Mas o professor, porque assim, a grande discussão que tinha, por que eu estou perguntando isso? Porque se falava, quando equiparou o salário das estaduais, dos professores aos da Universidade Federal, o argumento que se tinha era o seguinte, que o salário era baixo e, portanto, vocês estariam perdendo talentos para outras instituições. Isso é real ou não?
Não, isso é real, não é igualmente distribuído por todas as áreas, mas algumas áreas, as oportunidades no mercado, não só universidades federais, oportunidades no mercado são muito grandes. A área de tecnologia da informação, por exemplo, é um local que a Unicamp tem bastante força, seja na própria parte de software, de hardware, né? A área médica, por exemplo. Então, o mercado oferece opções que são muitas vezes atrativas. A gente tem perdido jovens talentos, e não só para o mercado no país, mas para universidades fora. O Brasil tem uma tradição já em pesquisa bem estabelecida, e a Unicamp, com certeza, as estaduais em geral, mas a Unicamp, com certeza, tem profissionais de alto padrão com muito elo com o exterior, né? Então, essas pessoas são atraídas por outras possibilidades. A nossa iniciativa agora está sendo retomar um processo de contratação. Então, está sendo aberto os concursos, é isso, reitor? Está sendo aberto. A gente teve dois momentos de definir, a nível do Conselho Universitário, uma política de contratação. Foi primeiro para a área de docentes, que foi 2 conselhos universitários atrás, e agora para servidores. Tem todo um processo, a gente tem um processo eleitoral, então isso retarda, mas o objetivo é recompor parcialmente esse contingente de docentes, né? Inclusive porque a gente tem várias pessoas que já estão em idade de se aposentar, mas ainda continuam na ativa. A carreira universitária, em particular a carreira docente, ela mesmo quando a pessoa tem a disponibilidade de se aposentar, muitas vezes ela prefere continuar porque ela é uma carreira atraente, a pessoa é uma carreira criativa, vamos dizer assim. Isso quem está nessa carreira porque gosta, né? Porque gosta, então exatamente. Fica por causa disso, porque gosta, não é trabalho. É uma carreira que dá muito espaço para realização pessoal também, para criatividade, inovação, gerar ciência, tecnologia. Nos últimos anos, as universidades públicas, elas têm sofrido, eu vou dizer, uma perseguição em relação a algumas críticas, né, dizendo que é só gente rica que estuda em universidade federal ou estadual e, portanto, teria que pagar as mensalidades. Também tem uma questão dizendo que seria um reduto da esquerda. E a própria Unicamp chegou, o ex-reitor Marcelo Nobel chegou aí na LESP porque foi aberta uma CPI. O senhor acha que isso se arrefeceu no país, essa perseguição às universidades, ou as universidades ainda correm risco de perder essa autonomia, que é uma coisa assim, muito importante para a universidade? Como que está essa questão na política e como se está sendo apresentada a universidade? Então, a primeira coisa importante, talvez pegando o início da sua fala, é que não corresponde à realidade das universidades hoje, né? Se eu citar exclusivamente as estaduais, em alguns casos nas federais chega até a ser maior, hoje a gente tem, em média, 50% dos alunos das universidades que entram vêm de escolas médias públicas. Nós temos hoje, na Unicamp em particular, ingressantes com uma constituição étnico-racial muito parecida com a do estado de São Paulo, que tem aproximadamente 37% de pretos e pardos e que se concentram nas camadas socialmente mais vulneráveis. Nós temos hoje 250 estudantes indígenas na Unicamp, vindo muitos da Amazônia, né? Então, a geração de oportunidades para pessoas que vêm de camadas sociais mais vulneráveis é muito grande. Gostaria de citar que essas pessoas muitas vezes entram com alguma dificuldade na universidade, mas ao longo do curso elas costumam se formar acima da média das turmas, né? Elas agarram uma oportunidade que pode ter um papel extremamente importante no futuro do país, porque é mudar também as pessoas que estarão nas empresas, que estarão nas prefeituras, nos órgãos públicos, e isso tem um impacto nas políticas sociais. Então, sou absolutamente defensor disso. A universidade, do ponto de vista ideológico, ela tem uma variedade de posições, né? É bem provável que em 2018, vários dos votos das pessoas da universidade não tenham ido para pessoas de esquerda. Agora, ela é um espaço aberto em que há um espaço à crítica, ao conflito de ideias. A nossa disposição é sempre valorizar a ideia de que as pessoas devem falar livremente na universidade e ter acesso. Qualquer processo de censura é ruim para a universidade. Obviamente, as pessoas têm que não usar isso de uma forma agressiva, né? Aquilo que... A universidade é um espaço onde a gente valoriza
critérios civilizatórios, a gente não quer pessoas que valorizem o racismo, a misoginia, a agressão à mulher, as agressões, as opções de sexo, por exemplo, né? Então, isso tem que ser um espaço livre, é próprio do nosso ambiente. Isso é próprio da tradição de universidade, né? A universidade sempre foi assim. Bom, eu vou para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais dessa entrevista sobre a universidade, que é tão importante a educação, e você não vai sair daí. Até daqui a pouquinho. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e nós estamos recebendo aqui no estúdio o reitor da Unicamp, o Tom Zé. No bloco anterior, nós estávamos falando da universidade, se a universidade é ou não um espaço democrático. E esta semana nós tivemos um caso na Unicamp em que o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, mais outros 2 pré-candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa, estiveram na Unicamp na última quinta-feira para participar de um evento no Teatro da Unicamp para falar sobre cotas, sobre cobrança ou não de mensalidade, e eles foram impedidos de falar porque foi uma turma lá da esquerda que gritava fascistas, fascistas, e o vereador e esses pré-candidatos não conseguiram expor as suas ideias. Afinal de contas, só a esquerda que tem espaço na universidade ou não? Não, pergunta difícil que você me faz, né? Mas de toda forma, vou falar. Como reitor da universidade, representante de uma administração, eu digo que não, né? O nosso objetivo é que a universidade seja um espaço aberto ao contraditório de ideias, e na nossa ação como administração, a gente tem preservado isso, né? Eu recebi os mais diversos atores políticos da sociedade. Ontem eu estive na inauguração de um programa importante da Unicamp, que é o Prateia, que é o programa para pessoas que sofrem de transtornos do espectro autista. Esse programa foi financiado com recursos de emendas parlamentares. Vou destacar 2 nomes de pessoas que têm uma posição mais conservadora em geral, que é a deputada Valéria Bolsonaro, da nossa região, deputada estadual, e deputado federal Paulo Freire, né? Auxílio extremamente importante para a gente, né? Nós temos de vários deputados um apoio muito grande, principalmente na área de saúde e de todo o espectro. Fizemos um mutirão de endoscopias e colonoscopias sustentado por emenda parlamentar também de uma pessoa. Agora, ter um evento como esse de pessoas que são de ideologias diferentes e um proibiu o outro, numa universidade chega a ser temeroso, não é? Eu acho também, eu acho inclusive que é prejudicial para a gente afirmar valores que são próprios da universidade, né? A universidade é um local que deve ser de debate de ideias, um local que deve valorizar fortalecer alguns valores, entre os quais a democracia é uma questão essencial, né? Os direitos humanos e o direito a se expressar livremente é outro direito fundamental. Então, acho ruim. A universidade a administração da universidade não tem controle de todos esses eventos. Então, o que eu posso sinalizar é que é uma atitude que desagrada a administração. E desagrada porque nós queremos também, como administração, dialogar com todos esses atores, né? Nós temos um diálogo muito franco, aberto e próximo ao governo do Estado, né? A Prefeitura de Campinas. Nós recebemos o ex-presidente Lula na sala do nosso Conselho Universitário, e essa disponibilidade de se relacionar com os diversos atores políticos tem que ser um elemento constitutivo de uma instituição pública como a Universidade de Campinas. Tá. Bom, reitor, eu acredito que o senhor pegou a reitoria já com um pouco mais de facilidade do que o enfrentado pelo reitor Marcelo Nobel, que foi aquela calamidade toda da pandemia e tudo que nós vivemos e ainda estamos passando, né? Mas nesse ano
de reitoria, assim, o que o senhor viu como grande desafio e que não conseguiu avançar ainda, e o que o senhor coloca como grandes progressos já então, realizados? eu acho que a gente teve um êxito bastante razoável nesse primeiro ano. Então, eu tenho preocupações, mas não diria que a gente tem desafios que a gente não conseguiu vencer nesse passado recente. Vou citar alguns, né? Um foi retomar esse processo de contemplar mais demandas internas da comunidade referentes a salário, progressão, a contratação de novas pessoas para a gente enfrentar melhor uma nova etapa da Unicamp. Nós ampliamos os programas de permanência estudantil e preocupados um pouco com o impacto da crise na manutenção dos estudantes na universidade, dado que, como eu informei no bloco anterior, a gente tem uma parcela de pessoas vulneráveis socialmente muito maior hoje do que em outros períodos da história da Unicamp. Eu, inclusive, ia perguntar isso, se parte desse dinheiro que veio, não extra, mas sim com a melhora da arrecadação do ICMS, essa parte foi dedicada, investido nessa da moradia, porque esse estudante ele precisa de muito mais do que o outro que vem de uma classe média alta. Né? A gente ampliou em 10% o número de bolsas, ampliou em 10% o valor das bolsas e ampliamos os programas de auxílio pedagógico, né, monitorias para repor eventuais prejuízos durante a pandemia, programas de apoio psicológico também foram ampliados. Temos já reservado recursos para reformar e ampliar a moradia da Unicamp. Aí é algo que demora um pouco mais de tempo. O grande desafio, e esse é um desafio que eu tenho discutido com todos os atores políticos que vão de todos os espectros na universidade, é garantir a permanência estudantil. Uma coisa que eu quero discutir com os candidatos é que ampliou-se muito o acesso das pessoas vulneráveis à universidade. E isso, obviamente, tem um custo para a manutenção dessas pessoas, né? Elas têm dificuldade de se manter estudando o dia inteiro e tal. Então, a gente precisa de mais programas de assistência social. Eu acho que o Estado poderia ter um programa de bolsas. Onde buscar dinheiro para poder subsidiar, porque é um subsídio, né? Você vai subsidiar esses alunos carentes, né? Existe essa possibilidade ou não? Então, nós fazemos isso já com o setor privado, de alguma forma, né? Então, alguns bancos, algumas empresas têm programas específicos para dar bolsas, né? Nós temos os nossos programas com orçamento, mas existem programas de empresas as quais a gente está sempre incentivando a fazer esse tipo de movimento. Eu acho que o Estado pode fazer isso também, né? Acho que é uma coisa possível, inclusive em função da melhora da própria arrecadação do Estado como um todo. Agora, gostaria de tocar em outros desafios, porque às vezes de alguma forma tocou isso, né? Acho que um grande desafio que a gente está procurando enfrentar é modificar um pouco a agenda nossa de pesquisa e de formação de pessoas para aproximar isso das demandas da sociedade, né? Então, nós temos estabelecido uma conexão muito maior com o mundo corporativo, algo que a Unicamp já fazia tradicionalmente, mas os seus projetos atuais permitem fazer isso. Nós estamos com o projeto do RIDS, junto com a Prefeitura e outros atores lá da região do Polo Tecnológico, CEATEC 2, né? Que o objetivo é desenvolver laboratórios vivos em grande escala para fazer inovações, mas numa permeabilidade, numa relação mais aberta com a sociedade. Tá? E aí as empresas são atores importantes. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte junto às prefeituras da região, ao Conselho da Região Metropolitana de Campinas, à Prefeitura de Campinas. Vamos fazer, vai ser instalado um radar meteorológico na Unicamp, junto com a Agencamp, para monitorar toda a região. Estamos participando da elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e temos interesse em fazer essas atividades aí, procurando interferir em políticas públicas. Isso, e essa união... Isso é legal, né? Porque a Unicamp sempre foi acusada de ser muito distante de Campinas. Está aqui em Campinas, mas poderia estar em São Carlos, em São Paulo, em qualquer lugar, porque não participa da vida do campineiro. Agora, você ia falar? Não. Agora, e essa
proximidade com os prefeitos, com a sociedade, para poder entender qual é a necessidade da sociedade e oferecer projetos e soluções, eu posso dizer que essa intenção do Hospital Metropolitano, que vocês estão pensando junto com os prefeitos, seria um resultado dessa parceria, dessa proximidade, que, claro, vocês estão correndo atrás de dinheiro, afinal de contas, são mais de 300 milhões, Zezé, para poder manter e fazer esse hospital. E uma promessa de 10 anos já, digamos isso também. Não, sem dúvida, é o resultado dessa aproximação. Nós temos feito um movimento também de nos vincularmos mais intensamente à área de saúde do Estado de São Paulo. Né? A Unicamp atende, assim, no mínimo, 3 divisões regionais de saúde. A de Campinas, a de Piracicaba e a de São João da Boa Vista. É um número muito grande de cidades, onde o principal hospital em termos de tratamento hospitalar, cirurgias de alta complexidade é o HC. O HC às vezes sofre a dificuldade que ele também é um hospital de porta aberta, da emergência. Então, muitas vezes uma cirurgia cardíaca, você vai implantar uma prótese, uma válvula, né, no coração de uma pessoa, ela tem que ser adiada porque chegou uma pessoa com apendicite, por exemplo, que é uma cirurgia de média complexidade, que poderia ser feita em outros hospitais. Mas nós temos que atender, é um caso grave, né? Tem que ser atendido de imediato. Pode morrer. Com isso, você adia uma cirurgia que é mais complexa, mas que te dá um tempo de adiar. E isso acontece com frequência, o que faz com que o nosso potencial de conhecimento seja usado numa intensidade menor do que poderia ser. Né? Então, a ideia do Hospital Metropolitano é um pouco reorganizar essa área. E é importante citar que Campinas hoje é uma das regiões menos servidas por equipamentos hospitalares públicos. Nosso interesse aí não é recriar essa interação num outro padrão e colaborando muito para pensar a ação da saúde no conjunto. Só para tentar finalizar, nós estamos nos vinculando aos mutirões que o Estado quer fazer, nós queremos mandar as nossas equipes para outros hospitais que têm estrutura, mas às vezes não têm equipe, as nossas equipes podem ajudar lá e ajudar a organizar mesmo a área de saúde. Realmente você está furando a bolha, né? Você está levando a Unicamp para onde ela precisa ir. Eu quero agradecer ao reitor da Unicamp, o Tom Zé, que esteve conosco aqui, passou super rápido, né? Às vezes a gente fala, meia hora, vai demorar, né? Não, passou super rápido. Muito obrigada, viu? Rose, eu que agradeço, Zezé, eu que agradeço Obrigada. essa oportunidade de ter apresentado, e o objetivo é realmente esse, furar a bolha e mostrar que a universidade, isso ficou claro na pandemia e a gente quer que fique cada vez mais claro. A universidade tem que servir a sociedade e tem um papel importante no desenvolvimento do país em todos os sentidos. Obrigada, reitor. E eu quero agradecer a Zezé, que hoje vai ser o último dia, né, aqui na Bandeirantes, né, o último programa que nós fazemos juntas. Zezé, obrigada e aí sucesso aí para a tua jornada futura. Obrigada, Rose. E eu quero agradecer você que esteve conosco até esse momento, convidar você para estar conosco na próxima semana, que nós teremos aqui mais um convidado para poder falar sobre o que é notícia, né, aqui no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Boa semana para você. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.